Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de novembro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 22 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O plano para tirar a vida de Jesus. Capítulo 22. E vai haver um pacto para a traição. Já também falamos sobre isso, né? Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregá-lo sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos. O que importava era comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai a Páscoa, para que comamos. E aonde quer que preparemos? Então Jesus lhe explicou, dizendo: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro na água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram, como Jesus dissera, e prepararam a Páscoa. E aí nós vamos ver o relato da última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, ele com os apóstolos, e tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Isso são palavras de Jesus. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: Recebi e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graça, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. É por causa desse texto que nós nos reunimos todo mês e celebramos a Santa Ceia. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre deles que estaria de fazer aquele ato. Suscitaram também entre si uma discussão sobre o qual deles parecia ser o maior, mas Jesus disse-lhe: os reis dos povos dominam sobre ele, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior dentre vós será o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como o que serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais, bebais a minha mesa e o meu reino, vos assentardes ao trono para julgar as 12 tribos de Israel. E aí, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como peneira o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece o teu irmão. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje
3 vezes me negarás que me conheces antes que o galo cante. E aí, né, nós vamos ver alguns episódios aqui, episódio das 2 espadas, Jesus no Getsêmani, que nós já falamos a respeito disso, né, onde os discípulos dormiram e Jesus falou com eles: orai, olha, estejam comigo nesse momento, eu estou aflito neste momento, né, e aí, por várias vezes Jesus encontra os discípulos dormindo, e aí Jesus disse para ele: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E aí nós vamos ver que, falando ele isso, chegou uma multidão, e com um dos 12, chamados Judas, que vinha à frente deles, aproximando-se de Jesus para o beijar. E aqui a indicação de que, entre aquele grupo, né, dos discípulos, ele indicou quem era Jesus para que este fosse preso. E aí nós vamos ver que Jesus vai ser negado por Pedro, é o episódio logo em seguida, né? Nós vamos ver os guardas zombando de Jesus, Jesus perante o Sinédrio, Jesus perante Pilatos, Jesus perante Herodes, que são as autoridades da época, ou seja, ninguém queria se indispor, né? Se indispor com os religiosos da época. Então a gente vê, né, nesse momento aqui, cada um jogando a coisa para o outro lado, a fim de que a satisfação dos sacerdotes daquela época, né, dos religiosos daquela época fossem satisfeitos, porque os políticos daquela época não queriam se indispor com os religiosos, né, a política da boa vizinhança. E aí nós vamos ver que levantou-se toda a assembleia perante Pilatos, e ali passaram a acusá-lo. Encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, vedando tributo a César, afirmando ser ele Cristo, rei dos judeus. Então perguntou-lhe Pilatos: és tu rei dos judeus? E disse Jesus: tu dizes. Disse Pilatos aos principais dos sacerdotes: não vejo nesse homem crime algum. Insistiram, porém cada vez mais dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando na Judéia e na Galiléia, onde começou, e até aqui vem continuando. E tendo Pilatos ouvindo isso, perguntou ao homem se ele era galileu, e ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lo remeteu, né? E aí nós vamos ver que Pilatos, aquele era o governador daquela época, né? E aí ele vai mandar Jesus para Herodes. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois queria muito vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele, e esperava também vê-lo para ver se ele fazia algum sinal. E de muitos modos o interrogava Jesus, porém nada lhe respondia. Os principais dos sacerdotes e escribas ali presentes acusavam ele com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo, com escárnio, e fez-lhe vestir um manto aparentoso e o devolveu a Pilatos, governador, né? Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizade entre um e o outro, né? E aí Jesus outra vez volta para Pilatos, e aí a multidão vai gritar, né? Pedindo: fora este, né? Prenda Jesus, solte Barrabás, que era costume da época, nessa época de Páscoa aqui, nessas comemorações, soltar um prisioneiro, né? E aí eles pedem a soltura de Barrabás, um homem muito perigoso, já conhecido pela polícia daquela época, né? E aí eles pedem para que prendam Jesus e soltem Barrabás. Você pode ver a descrição toda do capítulo 23, né? Por fim, Jesus vai sendo levado ao Calvário e vai ser
levantar da cruz e ele vai ficar no meio de dois malfeitores, né? Então, Lucas, ele fala pra gente esse momento aqui, que um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando de igual modo na mesma sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este aí nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, Lucas nos retrata esse momento ímpar aqui de Jesus com os dois malfeitores. E por fim, nós vamos ver a morte de Jesus, que já era quase a hora sexta, né? Então, Lucas detalha, traz minuciosamente esse momento, desde a acusação, né? Desde o julgamento, o sepultamento, não só o sepultamento, mas o momento ali da cruz, né? E a morte de Jesus, que já era a hora sexta, já ia escurecendo o sol, houve trevas sobre a terra, até a hora nona, rasgou-se o véu do templo, do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, ele expirou, né? Então a gente vê aqui o cumprimento de Salmo 31:5. Vem do centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, permaneciam a contemplar de longe todas estas coisas. E aí nós vamos ver o sepultamento de Jesus, né? Porque já estava a preparação do sábado e eles tinham toda a preservação do costume, né, do guardar o sábado, mas no capítulo 24 nós vamos falar da ressurreição de Jesus, né? Então, hoje nós finalizamos o nosso devocional não só falando da ressurreição de Jesus, que foi no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, alta madrugada, foram elas ao sepulcro levando aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus e ficaram perplexas a este respeito. E lhe apareceu 2 varões com vestes resplandecentes. Estando ela possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Que coisa extraordinária, não é? E aí nós vamos ver que elas vão, né, dar a notícia aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. E vai ter o episódio dos discípulos no caminho de Emaús, né, desolados, só comentando as notícias, e Jesus vai ter um particular com esses discípulos, né? Ó nécios, tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Isso é Jesus falando para os discípulos, né? Os 2 discípulos ali no caminho de Emaús, né? E quando eles despertam para tudo aquilo, que percebem quem é que está ali com eles, né? Ele diz: fica conosco porque é tarde, já o dia se declina, né? E quando ele levantou a mesa, tomando ele pão, abençoou, né? Eles reconheceram e aí abriram-lhe os olhos, mas aí Jesus já não estava mais na presença deles, né? E aí Jesus, nós vamos ter a ascensão de Jesus no 24:50, né? Então os levou a Betânia e erguendo as mãos abençoou.
Aconteceu que, enquanto ele os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado aos céus. Então eles, adorando, voltaram-se para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando ao Senhor. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Sabe, Senhor, quando lemos o texto sagrado que fala das acusações, das injustiças, da Tua morte. Sabe, isso nos traz um pesar, uma tristeza, porque sabemos que o Senhor morreu em nosso lugar. Morreu para que todo escrito de dívida que havia contra nós fosse rasgado e nós pudéssemos novamente ter acesso ao Pai. O Senhor foi aquele responsável por abrir o caminho. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. Obrigada pelo teu sacrifício, porque morreste, mas ressuscitaste e assentado estás à destra do Pai a interceder por nós. Obrigada por estas coisas. Nós te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai, pelo teu amor manifesto aqui nesta terra. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.